Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mahogany. E nesse episódio nós vamos falar sobre tendências de fragrâncias. Se você é um curioso desse universo de fragrâncias, ou se você quer conhecer realmente um pouco mais sobre o que vai vir aí de novidades, esse é o podcast que vai te surpreender. E para isso eu trouxe dois convidados, vou pedir para eles se apresentarem, que é a Alessandra e o Jaime. Vamos começar com a Alessandra se apresentando e na sequência o Jaime se apresenta também. Pode falar, Alê. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra. Eu cuido da área de desenvolvimento de produtos da Mahogany, junto com o senhor Jaime. Pode se apresentar, Jaime. Olá, pessoal. Sou Jaime Drummond, fundador e diretor executivo da Mahogany. Muito bom. Quero começar já com uma curiosidade que eu tenho particularmente, eu sei que algumas pessoas também têm. Cada ano surge um ingrediente novo aí na perfumaria. Eu quero perguntar para a Lê, né? Quais são os ingredientes que estão surgindo mais curiosos, né? Exuberantes, às vezes que a pessoa nem imagina que é utilizado dentro de uma fragrância? Assim, nós temos algumas tendências anuais, né, na perfumaria. Esse ano que passou nós tivemos muitas notas solares, né? Não são ingredientes propriamente ditos novos, né? Mas são as formas dele se apresentar, né? Numa fragrância que muda, que inovam. Um envelopamento, uma apresentação mais disfarçada ali, né? E esse ano para o próximo ano, nós também teremos tendências assim com florais brancos. Ah, legal. Tá? Então aí, tuberosa, magnólia, diversas flores brancas que podem trazer ali um toque de elegância, um toque de um pouco mais chamativo para a fragrância, feminino. Legal. Quando você fala de notas solares, tem algum exemplo, assim, para quem está nos acompanhando? E aí você falou também de envelopamento. Eu queria que você falasse o que é, para o pessoal que está acompanhando ter uma noção do que significa. As notas solares, então, ela pode ser florais amarelas, né? Flores amarelas, como frutas, as frutas amarelas, que dão um toque mais quente, de calor, assim, para sua fragrância, mais alegre. Dessa forma. E o envelopamento, nós podemos... existem algumas formas químicas, né, deles fazerem isso no laboratório, mas basicamente é uma quantidade ou algum outro ingrediente que eles usam para não deixar aquela fragrância tão sobressaliente naquela criação, para dar uma disfarçada. Depende mais, assim, do que eles querem trazer para a fragrância mesmo. Para não ficar com um aroma tão gritante, né? Às vezes não gritante, ou que traga alguma sofisticação para a fragrância, né? Dessa forma. Legal. Jaime, eu quero perguntar, né? Se existe alguma tecnologia nova sendo utilizada para a produção de fragrâncias, né? Para essa personalização que a gente tanto está falando, para essa produção nova. O que tem de tecnologia aí na parte de produção? As grandes casas de perfumaria investem muito na descoberta e desenvolvimento de novas moléculas, porque isso faz essas casas se destacarem com ingredientes que eles chamam de cativos. Então, eles desenvolvem e colocam nas produções, né, e nas criações exclusivas aqueles cativos. É o grande investimento hoje das grandes casas de essência de perfumaria, é a produção de cativos. Então, ao longo do tempo, são descobertas e melhoradas uma série de moléculas que fazem a diferença. Então, já foi sintetizado, basicamente elas são sintéticas, e isso aí tem dado uma diferença muito grande, e aí você vai melhorando. Por exemplo, o Ambroxan, né, que hoje é muito utilizado, e que inicialmente ele fazia uma mimetização, ou uma semelhança, como fosse o âmbar gris, né, da baleia, que hoje é proibido,
e inicialmente era usado como fixador, e depois ele foi melhorando as moléculas, e hoje é uma matéria-prima até bem cara, na faixa aí de $500 o quilo. E gradativamente, essa matéria-prima foi se sofisticando, estou dando só um exemplo, né? Foi sofisticando, e ela promove aquela sensação de aconchego, âmbar, amadeirado, e hoje muitos produtos, né, estão utilizando esse tipo de matéria-prima, e uma série de outras, Isoesupra, Edione, etc., são produtos de laboratório que fazem uma grande diferença. E isso aí vem de sendo utilizado essas pesquisas de grandes casas através de inteligência artificial, 3D, né? Pesquisas profundas, e cada vez mais você usa robô, você usa a inteligência, e os perfumistas, eles estão começando a ver isso aí, né, como uma grande fonte de recurso, e cada vez, né, usam essa técnica para desenvolver e melhorar essas novas moléculas. Queria aproveitar e falar um pouquinho rapidamente, né, sobre a profissão de perfumista. Perfumista é um artista, né? O perfumista, ele tem que estudar durante muitos anos para conhecer os odores, né, e as propriedades das moléculas. A gente sabe que nas paletas das grandes casas de perfumaria, nós temos aí cerca de 2.500 a 3.000 ingredientes, sendo a maioria deles sintéticos, são 10% de naturais, até porque não tem tanta natural para suprir, mas o trabalho sintético é espetacular. E o perfumista, ele tem que reconhecer esses odores e como que esses odores interagem, né, com cada molécula, para poder criar os perfumes. E aí vai uma dose, né, de conhecimento e uma dose muito grande de criatividade e trabalho extenso. Hoje, você tem robôs comandados por perfumistas que, dependendo da solicitação do cliente, o robô ele vai te produzir 3 ou 4 opções dentro daquilo que o cliente deseja. Logicamente, sem a sensibilidade do perfumista, nada ocorreria de muito positivo. Então, a tecnologia tem ajudado de sobremaneira o desenvolvimento da perfumaria. O Jaime já falou sobre alguns conceitos, né, o que a gente tá tendo de tendência para perfumistas trazerem de novidade. Mas, Ale, queria te perguntar como as tendências no estilo de vida das pessoas estão impactando, moldando aí as preferências de fragrância. Você acha que os hábitos de trabalho e de lazer afetam diretamente na escolha das fragrâncias? Com certeza, Pri. Hoje, nós não procuramos apenas o cosmético para ele perfumar, né? Nós também procuramos um produto que ele entregue benefícios, bem-estar. E o momento que nós vivemos, ele pede que traga ali sensações, bem-estar, sensação de paz, tranquilidade. Então, isso afeta diretamente a busca do consumidor por produtos que trazem essa sensação que ele procura. Seja ali, eu vou dormir, preciso de alguma lavanda para eu poder ficar tranquila. Ou acordei, eu quero uma fragrância que me dê ali entusiasmo, animação, coragem, disposição para viver aquele dia. Eu vou procurar uma fragrância mais cítrica, com notas mais verdes, assim. Dessa forma, assim, os consumidores buscam. Jaime, como que a Mahogany está explorando isso que a Lê falou?
essa conexão entre as fragrâncias e o bem-estar emocional. Eu digo por quê? Hoje em dia a gente fala, e a tendência é, né, você passar um perfume como se fosse uma roupa. Eu vou traduzir no meu aroma, na minha fragrância, o meu estado de espírito. Então, como que a Mahogany vem trabalhando para ter essa conexão e torná-la ainda mais fácil para o consumidor? Essa sua colocação é muito boa. Estados Unidos, Inglaterra, ele não pergunta que perfume você está usando. Em inglês, eles perguntam, né, que perfume você está vestindo, né? Ou seja, qual perfume está wearing. Né? To wear é usar, né? E não é... To wear é vestir. Né? Eles não perguntam usar, né? Eles perguntam vestir. E isso já traduz muito bem o que a Alessandra colocou e você também. Porque a pessoa veste aquele perfume em função da ocasião, da emoção, daquilo que ela quer viver naquele momento. E emoção é fundamental, porque emoção não é só aquele momento que você está vivendo ou que você quer viver na sequência. Emoção é você recordar aquele cheiro de infância, né? aquela sensação que você teve, né? Dentro da casa da sua mãe, da casa da sua avó, o primeiro beijo, né? Ou o perfume do seu casamento, o perfume que você desfrutou com os seus amigos, com as suas amigas, né? Então, você vai vestir o perfume, né, de acordo com as emoções que você vai querer viver. Verdade, como é marcante, né? Aqui o Jaime falando, eu já lembrei de muita coisa, com alguns perfumes que me veio na mente. Ale, eu queria te perguntar, além do olfato, como que a Mahogany explora outras experiências sensoriais durante o lançamento de uma promoção ou até a promoção da fragrância? Olha, Pri, hoje, além da fragrância ou da amostra propriamente dita, nós também procuramos desenvolver produtos para alavancar, né, e divulgar, seja em acessório, algum outro cosmético com o cheiro ou o aroma daquele produto que nós estamos lançando. Nós tivemos uma experiência super legal, né, esse ano, que foi transformar algumas de nossas fragrâncias em aromas e aplicar isso em balas para a experimentação dos nossos consumidores. E isso traz uma experiência completamente diferente e resultados mais rápidos, né, para a empresa. Exato. Aproveitando e falando de influência, Jaime, qual que é a influência das redes sociais na escolha ou até na tendência, né, de fragrâncias aí para o futuro? Olha, a influência digital, através das redes, através das influenciadoras, é a nova mídia. Então, você pode levantar um produto, você pode fazer aquele produto dar muito certo ou não, através dessa nova mídia, que são basicamente as redes sociais. E hoje a gente vê muitas influenciadoras criando linhas, né? Criando linha de maquiagem, criando linha de bem-estar, com o nome próprio. Então, é extremamente forte as colocações, as interações das redes sociais e principalmente através das influenciadoras. Mas eu queria lembrar, para mim, a maior influenciadora, né, na perfumaria, para mim, e que ninguém fala isso, para mim foi Marilyn Monroe, que era a maior artista, mais conhecida, sex symbol dos anos 50 e 60. E uma vez, um jornalista perguntou para ela, o que você usa para dormir? E ela respondeu, 2 gotinhas de Chanel número 5. Com isso, o Chanel número 5, que é da década de 20, estourou. E até hoje é um dos perfumes mais vendidos no mundo. Aí você me responde, né? Não tinha
nem esse nome, nem ninguém falava de influenciadora, mas uma colocação, né, na hora certa, muito bem feita, de uma pessoa que era extremamente influente, né, fez aquele perfume pular as vendas, crescer astronomicamente, e até hoje essa frase e essa influência da Marilyn Monroe influi nas vendas do Chanel número 5. Isso é uma verdadeira influencer, né? Há mais de 70 anos influenciando na escolha do Chanel 5. Mas até aproveitando essa parte que a gente conversou sobre a história e tudo mais, eu queria entender como a Mahogany equilibra a inovação, que são essas influências, redes sociais e tal, com a tradição, né? Com a preservação da tradição, das tradições na criação de fragrâncias. Como que a gente equilibra esses aspectos? A Mahogany sempre está atenta ao que está acontecendo, como a Alessandra colocou, né, nas tendências mundiais. Mas, por outra parte, nós temos as criações clássicas, né? Ou seja, né, acabei de falar de Chanel 5, que tem aí 100 anos. 100 anos é clássico. Logicamente, alguns ingredientes foram sofrendo algumas alterações por problemas de sustentabilidade, etc. Mas é clássico. Então, a Mahogany, ela está super atenta no que está chegando, as novidades, né? E aplicamos esses conceitos da mesma forma que nós preservamos os nossos valores com as nossas linhas English Rose, que é uma das nossas principais linhas, com a nossa linha lavanda e algodão. Então, a Mahogany, ela é eclética. E aí eu aproveito para falar do nosso propósito. Qual é o propósito da Mahogany? Então, a Mahogany, ela valoriza as pessoas, ela revela os diferentes estilos de beleza e faz despertar os sentidos para uma vida mais rica, intensa e alegre. Então, nós estamos fazendo aqui o 360, justamente, que é um dos propósitos da Mahogany. E é isso que fica, né? Que é a tradição. É isso que fica. É a tradição, a criatividade e a qualidade. É isso mesmo. E agora a pergunta para os dois, tá? Na nossa linha, existem fragrâncias inspiradas em elementos históricos ou culturais específicos? Não precisem brigar, pode ir. Sim, além dos clássicos, né, que o senhor Jaime já falou, nós temos também a fragrância jasmim, que fala bastante de um ingrediente que é usado na cultura indiana, na cultura chinesa. Nós também temos o bambu, um dos nossos campeões de vendas, que é um ingrediente utilizado também na cultura oriental aí, e diversos outros do nosso portfólio. Uma dúvida pessoal, né? Como que surgiu o Índia Misteriosa? Como o próprio nome diz, né? É um mistério. O que é misterioso é exótico, né? Então, nós procuramos fazer com extrema qualidade e pesquisa algo que remetesse, né, aos aromas, né, do continente indiano, né, aquela extremamente oriental, sensual, diferenciado. Né? Então, foi essa busca que nós fizemos. Também, contando rapidamente a influência da cultura no desenvolvimento dos negócios, da perfumaria, eu me lembro de Luís XIV. Luís XIV foi rei da França durante muito tempo, nos séculos XVII e XVIII, e mandou construir um palácio que teria que ser o palácio mais bonito, né, de todo o mundo. E tinha uma corte, que as pessoas que ficam em volta, muito grande. Mas ele queria construir um palácio que fosse
ímpar, que ninguém pudesse reproduzir. E ele tinha uma fixação por espelhos. E nessa época, 1600 e tal, os espelhos, eles não conseguiam refletir a imagem perfeitamente. Não tinha essa tecnologia na época. E ele queria, porque queria construir uma galeria de espelhos enormes e que refletisse perfeitamente as imagens, né, das pessoas. E só existia tecnologia de imagem reproduzida fielmente, né, nos espelhos na ilha de Murano, perto de Veneza. E lá as pessoas, elas ganhavam muito bem, mas não podiam sair da ilha. E só podia entrar na ilha se fosse autorizado, né, pelos comandantes de Veneza, para não levar essa tecnologia. Muito bem. E aí eles arquitetaram um plano, sequestraram, né, os técnicos, levaram para a França, remuneraram muito bem e foi construída a Galeria dos Espelhos, a Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versailles, que até hoje é a parte mais bonita do palácio. Então, eu estou falando sobre beleza, tecnologia. A mesma coisa aconteceu na indústria de roupa, joia e perfumaria com Luís XIV. Por quê? Na corte de Luís XIV, depois que ele fez Versailles, ele criou um código de etiqueta. Mas as roupas eram produzidas, né? Eram produzidas na Espanha, na Itália, as joias, e tinha muita gente, né? E aquilo ali pegava o dinheiro da França e mandava para os outros países. E ele tinha um ministro das Finanças que falou, olha, isso aqui, né, nós estamos perdendo oportunidade. E aí baixou um decreto dizendo que tudo que pudesse ser produzido da França não poderia ser importado de outros países. E aí criou grupos de trabalho para fazer roupas, vestimentos, joias, perfumaria, e a corte era obrigada a comprar na França. E os critérios para esses grupos trabalharem era criatividade, riqueza e qualidade. Quando terminou o reinado de Luís XIV, 1/3 da população trabalhava no luxo. E daí veio a história do luxo na França, que até hoje é responsável por grande parte, né, da riqueza francesa. E aí o luxo na roupa, no design, na perfumaria. A França é o berço da perfumaria, mas tudo começou, né, em Luís XIV, né, fazendo esse desenvolvimento, priorizando a criatividade e a riqueza e a qualidade. Então, é uma história que tem a ver com a sua pergunta, como a cultura influencia a perfumaria. Não, totalmente, né? E é importante a gente saber o porquê que a França é o berço, né? A gente, às vezes, não tem uma ideia da história por trás disso. Nossa, a gente fica até sem saber para onde ir depois da história. Ale, mas eu queria perguntar para você quais são as tendências que a gente pode esperar agora, né, para finalizar esse podcast, para os próximos anos, né, ou até para o próximo ano. Você já falou um pouquinho no começo, que vai ter um pouco de flor branca, mas se você puder falar um pouco mais do que esperar, e não sei se a gente pode também falar de alguma fragrância que a gente vai lançar aí, mas eu queria ouvir vocês. Então, Pri, para o próximo ano, além do que eu já falei das flores brancas, né, a tendência, assim, da perfumaria são ingredientes mais naturais, sustentáveis, né, o que a gente já vem falando há bastante tempo,
Não só os ingredientes, as embalagens também. E formulações minimalistas, né? Mas que tenham excelente performance, fixação e qualidade. Acho que é mais isso, né, seu Jaime? Como nós falamos, nós procuramos seguir as grandes tendências da perfumaria, porque a apreciação, o gosto muda, evolui, e até as grandes casas de perfumaria provocam isso através de novas moléculas. Então, de repente, você tinha um cheiro, né, que você nem imaginava que existia. E, de repente, isso aí se torna, né, moda. Né? Isso aí, não vou ficar fazendo nome, né, mas na década de 90, né, teve um perfume, inclusive, unissex, que foi um estouro, porque usava uma determinada matéria-prima, que era uma matéria-prima nova. Né? Então, depois tiveram lá, né, alguns outros, mais aquáticos, que nem existia essa categoria dos aquáticos, né, que fizeram sucesso, e depois grande quantidade de tuberose, etc., né, mais sintética. Então, muitas vezes a gente pergunta para o consumidor o que ele gostaria, o que ele gosta, mas de repente, com essas novas moléculas, com as misturas dessas novas moléculas em ingredientes naturais, né, surgem famílias, né, surgem tendências que as pessoas nem estão, né, preparadas. E aí se torna moda, se torna direcionamento, né, e assim vai evoluindo, né. A gente preserva muitas vezes o clássico, mas o consumidor, de maneira geral, já sabe disso e está com a mente aberta para novas experiências. Excelente. É isso. Às vezes é saber a hora certa de aproveitar essa inovação, de aproveitar essa descoberta, né, para fazer sucesso. Gente, obrigada pela participação de vocês. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Espero ter vocês mais vezes para... Espero que tenham gostado. Falei muito. Não, tudo bem. Foi ótimo. E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar. E fique atento para os próximos episódios. Tchau, tchau.